Olá, papeiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um conteúdo especial aí para vocês, agora nesse novo formato, né? Mais um quadro nosso. Estou aqui junto com o Rafa Toledo para a gente conversar com alguns convidados, esse nosso novo quadro aí chamado Guest Comments, em que a gente vai ter sempre 3 pessoas convidadas de algum setor para falar sobre um tema extremamente relevante aí para a gente, né? Então, antes de eu chamar os convidados, só lembrem, né, de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no LinkedIn e comentar, deixar a sua opinião, aí o que vocês acharam, sugestão de novos temas. Estão aguardando vocês aí, saber o que vocês vão achar dessa conversa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre eventos, né? Uma área aí que vem sofrendo bastante nesse momento, mas a gente tem certeza aí que talvez tenha uma luz no fim do túnel, como diz uma das nossas convidadas. Então, eu vou chamar aí para conversar com a gente a Roberta, o Igor e a Nina, e eles vão se apresentar agora, saber quem são essas pessoas especiais aí que vão conversar conosco. Sejam muito bem-vindos, muito prazer ter vocês aqui. Obrigada, Mel. Parabéns por essa iniciativa, né, em parceria aí com o Rafa, com o Cadu e, se eu não me engano, também com o Uber, né, por vocês se unirem como hoteleiros. Eu acho que esse tipo de iniciativa faz o nosso mercado melhor. Obrigada também pelo convite. Bom, eu sou Roberta Nunes. Meu primeiro evento foi em 1985, então a gente já está aí há quase 35, final do ano, 36 anos, daí vocês já vão ver que eu passei dos 50, estou com 55, e nesse período todo eu fiz de tudo. Eu comecei como freela, eu passei por agência, eu passei por organização de congresso, eu passei pela hotelaria, eu fui gerente de eventos de um hotel de São Paulo, Metropolitan, na década de final de 80, começo da década de 90, e fui para a indústria farmacêutica, onde fiquei mais de 12 anos, e há 4 anos me dedico à atividade de consultora, gerenciando um grupo de gestores, né, de clientes de eventos, numa comunidade de benchmarking, e também promovendo alguns eventos para o setor, criados por mim. Um é o Mulheres de Eventos e o outro é o Mice Meeting. E eu queria, antes de passar a palavra, né, dizer que estão aqui comigo hoje 2 parceiros meus nos projetos em que a gente desenvolve dentro do Evento Único, que é o nome da minha consultoria, que é o Igor Tobias, da MCI, e a Nina Maziotti, da Marriott International, que são 2 pessoas também muito atuantes no mercado MICE e também são meus parceiros. Então, eu espero contribuir bastante com vocês e quero já agradecer de antemão por contar com a presença dos 2 aqui para me ajudar a levar o nosso mercado MICE para os hoteleiros papeiros. Que legal. Nina, apresenta para a gente, por favor. Olá, boa tarde, né? Eu sou a Nina. Obrigada, Roberta, pelo convite, né? E de vocês todos. Eu sou hoteleira, formada em hotelaria, sempre trabalhei em hotelaria, comecei como estagiária, fazendo todas as funções no hotel. Comecei no Renaissance, aqui em São Paulo. Depois passei por várias áreas, me apaixonei pela disciplina de vendas e marketing, nunca saí dela. Dei uma fugidinha de 1 ano e pouquinho para ter viagens, trabalhar com Silvia Ferraz. Foi um aprendizado lindo, maravilhoso, mas aí eu decidi que realmente o que eu gosto é de estar na hotelaria, servir e deixar todos os nossos clientes felizes, satisfeitos, e que eles retornem, qualquer que seja o objetivo deles. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Então, depois de tudo isso, eu hoje sou diretora de vendas da rede aqui no Brasil. Nós temos hotéis em Porto Alegre, Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, algumas franquias também, Vitória, Bento Gonçalves, também aqui em São Paulo. A Marriott, como vocês sabem, mais de 7 mil hotéis no mundo, 30 marcas. E aqui no Brasil a gente tem
acho que 13, 14 hotéis com as franquias. Em breve, a gente inaugura um Westin All Inclusive, lá em Porto de Galinhas, em setembro. Tem W's futuramente chegando no Brasil também, São Paulo e Gramado. Mas já temos bastante suficiente para falarmos aqui hoje na atual situação, não é verdade? Já passei também por vários segmentos, trabalhei muito com o mercado internacional para fomentar os hotéis do Brasil, trabalhei com todos os segmentos da indústria, lazer corporativo, grupos, eventos, etc. Passamos por várias situações, na verdade, 11 de setembro, quando teve o ataque das Torres Gêmeas, depois uma série de outras pandemias e crises econômicas, nada como a de agora, na verdade, nada. Acho que ninguém aqui, todo mundo tem muita experiência, né? Igor e Roberta são referências para a gente, mas acho que realmente nenhum de nós passou por uma situação tão duradoura como essa, né? Globalizada e nessa magnitude. Então é isso, estou aqui à disposição, espero que nesse bate-papo a gente consiga inspirar quem quer que necessite de um pouco de inspiração para continuar nessa retomada e nessa expectativa de que essa pandemia acabe logo. Muito legal, Nina, obrigada, seja bem-vinda. Igor, sua vez. Então, também vou agradecer aqui o convite. Eu adoro conversar, adoro bater papo, adoro tentar fazer previsão do futuro. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre o mercado, sobre o nosso mercado. Rapidamente me apresentar, me chamo Igor Tobias, eu tenho vários chapéus, né? Então eu sou vice-presidente da Ampro, de Relações Sustentáveis, sou presidente da MPI aqui no Brasil, do capítulo brasileiro aqui da MPI no Brasil, sou pai de 2 meninas, marido, e nas horas vagas eu sou diretor-geral da MCI Brasil. A MCI é uma agência de eventos, engajamento, comunidades, enfim, dentro do conceito de engajamento de audiências, a gente trabalha numa perspectiva multicanal, mais do que nunca, e é isso que eu faço nas horas vagas. Então, na maior parte do tempo, eu estou mais relacionado com a família, com o mercado, e na hora que sobra eu trabalho um pouquinho na MCI. Legal, legal. Então, bom, primeiro, obrigado. Então, vamos começar. Vou começar com uma pergunta simples, de fácil resposta, tenho certeza. Então, acho que melhor do que ninguém, do que vocês três, para ajudar a dar um panorama e uma visão do mercado. Então, a gente sabe que o coronavírus afetou todo mundo, todos os segmentos, e eventos não foi diferente. E eu queria saber de vocês, assim, se vocês pudessem passar um panorama do cenário atual, dos eventos, o que aconteceu, se ainda rola, se não rola, se mudou o formato, e uma perspectiva aí de um futuro próximo para o setor. Vamos lá. Como que nós estamos? Nós estamos sobrevivendo, né? Estamos sobrevivendo. Há um ano atrás, nessa mesma época, nós estávamos, assim, começando a entender que a gente tinha que achar um caminho, que era o caminho do digital. Nessa comunidade de gestores que eu trabalho, né, a gente atingiu 100 gestores hoje, especificamente, mas na época a gente devia estar com 55, 60 gestores, e começou a bombar o pessoal assim, Roberta, que alguém já arrumou solução, tal, e o que eu vi de positivo naquele momento? Falei, puxa, as empresas perceberam que não sobrevivem sem os eventos. Já é um ganho aqui. Já é um ganho aqui para nós, profissionais de eventos, porque poderiam achar, evento não traz negócio para a gente. Não, ao contrário. Se a gente não vai fazer a convenção presencial, como é que eu vou motivar essa força de vendas? Se eu não vou lançar o produto presencialmente, como é que eu vou apresentar esse produto e gerar essa demanda? Então, as empresas de tudo que é segmento possível, de farma, a finanças, de agro, a bens de consumo, todo mundo com o mesmo problema. E aí, em poucas semanas, as soluções começaram a aparecer, né? No começo, a gente falava, isso não é evento, isso é reunião, o pessoal começou a chamar de evento, qualquer reunião
de Zoom, de Teams, etc. Falamos, não, isso não é evento, isso é uma reunião, evento requer algo maior, e foi evoluindo. Então, quais foram os ganhos nesse período? A imersão, né, o aprendizado, assim, eu costumo falar assim, de 5 anos em 5 semanas, né, para o digital, que já existia, mas a própria falta de credibilidade neste canal, até mesmo pelas áreas de marketing e até pelas grandes empresas, não deixava a gente usar esse canal, a gente já tinha ele, mas a gente não podia usá-lo, então a gente precisou rapidamente aprender, e aí começamos a seguir por isso. Alguns players, neste momento, pivotaram, né, que foi um termo que eu até aprendi na ocasião, que vem das startups, né? Então, antes o que eu fazia? Eu locava iluminação, sonorização, projeção. Hoje, o que eu vou fazer? Hoje eu vou virar um estúdio, tal, que foi o caso, por exemplo, da R1, que em um mês já estava com um estúdio praticamente de televisão montado num dos grandes hotéis aqui de São Paulo, que inclusive acho que é franquia da Nina, que é o Sheraton WTC. As agências, Igor, também falamos muito naquela época, já começou a trazer esse DNA digital, que sempre foi muito forte na MCI, a MCI sempre foi assim, de vanguarda das agências, a querer usar esses canais, mas os clientes não eram muito adeptos, e aí a gente fez um evento, se eu não me engano, foi abril ou maio para essa comunidade, e o Igor, junto com o Ney, mostraram um case de como que foi uma abrangência de um evento digital que eles fizeram num outro país, onde a MCI está presente, e ficou todo mundo assim, de boca aberta, né, Igor? Tipo assim, cara, é isso que a gente precisa, é desse tipo de coisa e tal. E naquela mesma época, para vocês, hoteleiros, era uma tristeza só, porque, Nina, e aí? Hotel fechado. Não, os hotéis fecharam, né? E, assim, aquilo dá uma dor no coração, né? Dá uma dor no coração. Conforme foi evoluindo, o que a gente percebeu? A gente percebeu a inteligência de alguns hotéis em criar serviços que não os tradicionais, para poder gerar, nem que fosse uma renda ali do custo fixo coberto, né, Nina? Então, começaram as lives com os chefs dentro dos eventos, começaram as entregas de jantares, de experiências gastronômicas com a grife do hotel, né, cafés da manhã, brunch, etc. Então, naquela época, já alguns hotéis, inclusive os da Nina, já começaram a olhar para esta nova oportunidade, né? E hoje, como estamos hoje, agora, a gente está em choque, né? Porque quando a gente começou a fazer os híbridos, que foi por volta de agosto, setembro, com audiência, né? Não híbrido só dos palestrantes no estúdio, né? Mas híbrido com audiência no estúdio e audiência no streaming, chegamos a fazer se eu não me engano, foi em setembro, né, Igor? A gente chegou a ter 35 pessoas presenciais e tínhamos 170 online, num evento nosso, e nesse presencial foi bem legal, com aquele protocolo do verde, amarelo, vermelho, como que a pessoa quer interagir com os outros, de acordo com a cor que coloca, pode ser pulseira ou a bolinha e tal, e aí em seguida chega agora esse ano, vem assim, pá, não pode mais nada de novo, esses números na casa em que estão nos assustando, etc, etc, etc. O que eu sinto hoje? Estamos pior do que estávamos há um ano atrás? Sim, mas estamos mais experientes. A gente já passou por esse susto, né, e a gente já aprendeu coisas durante este período, e agora nós vamos, de verdade, ter que esperar para ver o que vai acontecer. Eu sou uma otimista realista, né? Acho que nós estamos no último lugar na fila da vacina, mas graças a Deus a fila está andando, né?
Então, outro dia meu marido falou, nós já aparecemos no cronograma. Eu falei, isso é bom, mas isso é ruim, porque se nós aparecemos no cronograma, porque nós estamos bem velhinhos nós dois, né? Mas eu já apareço no cronograma, eu devo ser vacinada por volta de maio ali, começo de maio, alguma coisa assim. Então, o que é a minha expectativa? Um segundo semestre de vida normal, porque isso não é normal, isso é anormal. Muito bem. Igor, você poderia compartilhar um pouquinho do seu ponto de vista com a gente? Claro. Não tem uma resposta muito fácil para a tua pergunta, né, Rafael? Eu acho que assim, acho que cada mercado reagiu de um jeito, cada empresa sentiu de um jeito, teve empresa que sentiu mais, tanto do trade como do cliente, tá? Então, dá para dizer, por exemplo, que tem cliente que já tinha uma estratégia multicanal, ele perdeu um canal que era o evento, né, ele perdeu a chance, ele foi impedido de continuar com um desses canais, mas ele já tinha, por exemplo, a gente atende, por exemplo, uma série de empresas que são da área de tecnologia, por exemplo. O nosso maior mercado hoje da MCI é o mercado de tecnologia. Todas elas, sem exceção, já faziam eventos virtuais. Não mudou nada, né? Elas simplesmente colocaram mais dinheiro no evento virtual ou mais dinheiro em content ou mais dinheiro em alguma outra ferramenta do marketing que eles entendiam que fazia sentido naquele momento. E teve empresa que fazia muito evento presencial e não fazia outras coisas. Esses caras sofreram muito, porque eles criaram uma lacuna de engajamento da audiência deles. Eles pararam de ter engajamento da audiência deles até que eles se entendessem, opa, o que está acontecendo, quanto que isso vai durar, né? Teve uma outra coisa que a gente fala, a gente brinca um pouco no MCI, mas chora, a gente brinca para não chorar, tá? Que é assim, quando veio a pandemia, eu lembro dos cenários que eu desenhava, né, para reportar lá para Genebra. Era assim, em agosto vai bombar, porque tudo que está agora no primeiro semestre vai cair tudo em agosto, vai ser uma loucura, não vai ter espaço em hotel, não vai ter mão de obra, vai ficar todo mundo louco. Não aconteceu. Aí a gente começou, não, janeiro de 21, certeza, cara, demanda represada, cara, vai ser um... Também não aconteceu. Hoje a gente já trabalha com 22, né? Então hoje a nossa realidade já é 22, não é nem mais segundo semestre. Deve ter alguma coisa acontecendo no segundo semestre, provavelmente Q4, acho que Q4 começa a ter alguma coisa, mas a gente não conta com isso, tá? Hoje, se eu pudesse abrir o meu pipeline aqui para vocês iam ver que é praticamente nenhuma receita de evento presencial esse ano. Praticamente nenhuma receita na MCI hoje. A gente não conta com nenhuma receita de evento presencial esse ano. Mas opinião, deve acontecer alguma coisinha. Mas está fora do pipeline. Eu nem coloco no pipeline, que é para não criar expectativa nos gringos, tá? Então, assim, eu acho que cada mercado, eu acho que o saldo que a gente tem, de certa forma, isso é riqueza, né? Quando você parte do princípio de estudos, né, de entender o mercado e de estudar o mercado, existe sim uma riqueza aí de você ver como cada segmento, cada indústria reagiu, como cada agência reagiu. Então você percebe que tem agência que adormeceu, eu falo isso com uma certa frequência, né? Tem uma série de agências no mercado que, simplesmente a estratégia do cara foi jogar para baixo o máximo que ele podia e deixar a empresa hibernando ali, tá? Hibernando no mínimo, gastando o mínimo de energia possível e esperando a coisa retomar. Outras empresas pivotaram, usando esse termo que está um pouco já cansado, mas pivotaram no sentido assim, olha, isso aqui eu fazia A, não tem mais A, o que o mercado está comprando agora? O mercado está comprando B, beleza, vamos vender B, vou aprender e vou correr atrás e vou vender B. Outras empresas não dependiam tanto de evento, né? Então eu tenho alguns competidores que são mais agências de marketing, com um escopo de trabalho mais amplo, mais 360, que eventos era 20%, então tem agência que não sentiu tanto também. Agora, eu entendo que para o mercado hoteleiro,
é um baque sem precedente, né? Eu não acho que, acho que os únicos hotéis que estão se beneficiando de alguma forma são aqueles que ficam do lado de hospital, né? Talvez, não sei se existe algum estudo feito de hotéis que estão posicionados do lado do HC, do lado do hospital do Hospital de São Paulo, do Hospital São Paulo, ou de grandes hospitais que têm covidários gigantescos. E talvez deve ter um ou outro hotel que consiga se beneficiar, mas eu fico até curioso, depois se vocês puderem compartilhar algum dado, mas outro dia eu estava pensando desses hotéis que estão localizados próximos a centros de tratamento, etc. Mas, enfim, acho que essa é uma perspectiva geral. Acho que não tem uma regra, tá? Eu acho que cada mercado, cada indústria reagiu de uma forma diferente. Muito legal, muito legal. Obrigado. Agora, por último, mas não menos importante, Nina, pode dar um panorama aí do ponto de vista do hotel para a gente? Eu acho que o Igor e a Roberta cobriram muitos pontos, né? Quando a Roberta fala que esse ano está pior, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu mais, a gente conversando aí informalmente, eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista, porque assim, olhando o ano passado, logo quando tudo começou, muitos hotéis fecharam, né? A gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não tinha noção da durabilidade disso, a nossa expectativa pessimista era junho, né? Alguns mais otimistas achavam que era maio, depois a gente começou a falar de setembro e estamos aqui em 2021, ainda sem data definida. Eu acho que a gente vai voltar sim, tudo é uma questão de quando as vacinas serão aplicadas. Eu acho que vai ficar um grande aprendizado em relação à pandemia, doença, etc. Eu acho que a gente vai criar novas adaptações. Eu acho que o aprendizado é que a gente, como ser humano, é super adaptável. Eu tenho muito falado de quando aconteceu aqueles ataques terroristas lá atrás, em 2001, porque lembra, a gente não viajava com tanta... a gente não tinha tanta... Como fala, quando você passa no raio-x e tira sapato e tira cinto... Antigamente não tinha nada disso, né? Quem nasceu depois de 2001 nem sabe como é viajar sem passar por um raio-x, por uma entrevista. Então, eu acho que esses são os aprendizados. Óbvio que vivenciar o hoje, para a gente, é muito difícil, na hotelaria e em todos os segmentos que foram impactados, porque o que a gente faz nessa espera, sem entrar receita, sem termos faturamento, para nos sustentarmos até a tal da retomada. E aí eu tenho o privilégio de estar numa rede multinacional, que a gente tem alguns recursos que a gente consegue startar, porque quais são esses recursos? A gente, logo que tudo isso começou, a gente cuidou do associado, do colaborador, para ter certeza que estava todo mundo bem respaldado, cuidado. A gente olhou como que a gente poderia administrar todos os hotéis com o recurso mínimo necessário, para manter o atendimento excelente para quem estivesse viajando de maneira essencial, não é verdade? Cuidar do nosso hóspede para entender o que é importante nesse período e depois, para aquele hóspede que vai continuar viajando e que vai continuar fazendo algo. Quando eu falo fazendo algo, quer seja eventos, quer seja lazer, o que seja o motivador e o impulsionador daquela viagem. E aí, obviamente, a gente se adapta rapidamente, o rápido é relativo, né? Porque cada empresa tem um rápido hoje em dia é o que você consegue fazer, o que você consegue alcançar, e aí, óbvio, a gente lança algumas tendências. Então, falando um pouquinho de eventos, a gente tem uma plataforma inspiracional de viagens, que é o Merck Convoy. Então, a gente vai para o Merck Convoy Events e cria um programa que é para você se conectar com confiança, Connect with Confidence. E aí vem todos os protocolos, vem protocolo de limpeza, vem espaço alternativo, espaço ao ar livre, tecnologia, um alimentos e bebidas todo redesenhado, flexibilidade no contrato, porque hoje em dia o que a gente mais precisa é essa flexibilização, porque ninguém sabe do dia de amanhã. Uma coisa que eu escutei recentemente de um dos meus líderes foi: a única certeza que a gente tem é que o mercado está tão dinâmico que enquanto a gente está aqui nesse bate-papo, tudo que a gente está falando pode estar mudando consideravelmente e amanhã a gente tem um novo cenário. Então, a gente passou por momentos, como o Igor falou, vamos fazer orçamentos, vamos revisar orçamentos, a gente tem um budget estabelecido, a gente geralmente nunca revisa budget é budget, revisa esse budget, readapta.
o forecast também é todo revisto. Então, o que eu acho só é que a gente fez todas essas adaptações e a gente foi aprendendo de que staycation virou o ápice, né? Então, as viagens de carro, as viagens próximas, as viagens de quem precisa trabalhar em algum lugar, porque todos foram abruptamente colocados em casa, mesmo as indústrias não impactadas, as pessoas estão trabalhando em casa e estão nessa adaptação, então tem pessoas que têm essa estrutura, muitas pessoas não têm essa estrutura, então aí entra a hotelaria, né? Como que a gente vai avaliar como está o nosso consumidor, como está o cliente, qual a necessidade dele e como que eu posso me reinventar para que nesse período de retomada que a gente tanto fala, a gente vá tendo essas receitas que nos ajudem ter esse fôlego para quando tudo voltar ao normal. Eu acredito que a gente vai voltar ao normal, com mudanças de comportamento, sim, acho que a máscara, essa tal da máscara, acho que vai ficar ad eterno, né? Acho que ninguém nunca mais, se tiver alguma coisinha, vai usar máscara. Eu acho que a gente vai ser igual os asiáticos, né? Que já usavam máscara muito mais que a gente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é muito difícil da gente saber o que vai acontecer. Eu digo que eu sou otimista porque eu acho que sim, a gente vai retomar, e eu acho que quando a gente retomar vai ter um crescimento grande, porque sim, vai ter muita compressão. Quando você fala com qualquer pessoa, todo mundo quer sair de casa para ver amigos, familiares, para viajar, para fazer coisa diferente, é a tal da liberdade que todo mundo quer ter de volta. E isso vai beneficiar todos os setores, não só os setores de eventos, mas todos os outros setores. E aí a gente, como hotelaria, vai entrar nesse sentido. Então, eu acho que é esse panorama aí que a gente pode ficar falando durante muito tempo, eu acho que é o que vem para ficar. Eu acho que essa adaptabilidade, a Roberta falou, a gente começou a colocar vários serviços diferentes dentro da hotelaria, né? Então, muitas vezes a gente não tinha delivery, então a hotelaria começou a fazer delivery de alimentos e bebidas, então todos os nossos hotéis têm delivery dos restaurantes, e spa, então já imaginou você ter um delivery de spa, ou comprar presentes de spa, de massagem para um futuro, para quando você possa utilizar. A gente tem experiências, imagina, no Sheraton Gran Rio, lá no Rio de Janeiro, a gente fez um show na piscina, e os convidados, onde era o estádio, onde era o palco não, onde ficava a plateia, nos seus apartamentos. Então, os hóspedes naquele período dos seus apartamentos acompanharam um show ao vivo. E a gente fez isso não só uma vez, algumas vezes. Acho que isso foi super inusitado. Algumas empresas também trabalharam com a gente com festa junina, com a integração do chefe. Então, as pessoas recebiam os insumos em casa e utilizavam o chefe. E a parte que eu escuto muito, o estúdio, os eventos híbridos, os eventos online. Então, as empresas estão criando seus estúdios dentro das empresas, ou estão indo para os estúdios que também foram impactados, os de produtores, né, que a gente não tinha tanto contato assim, de televisão, etc., que eles também estão usando isso como alternativa. Mas eu ainda acho que o hotel, ele tem um serviço completo que esses lugares por si só não têm, porque a gente tem um estúdio, você tem um apartamento, você tem alimentos e bebidas, você tem a segurança, você tem um serviço ao redor agregado que talvez alguns lugares standalones não vão proporcionar. E a gente sabe que na realização de eventos, coisas de última hora, imprevistos, acontecem. Então, você estar dentro de uma estrutura que consegue te facilitar nesses imprevistos, eu acho fantástica. Então, eu acho que aqui na Merit, no mundo e no Brasil, a gente adaptou todos esses pontos para atender melhor o cliente que ainda estava viajando e aquele cliente que ainda tinha essa questão, essas viagens essenciais, né? Então, delivery, a experiência, aniversários. Imagina, tem empresa fora do Brasil, internacional, que entrou em contato com a gente para que a gente fizesse a entrega de alimentos e bebidas para aniversário de algum dos colaboradores deles, baseados aqui no Brasil, com escritório aqui no Brasil. Claro que essas receitas, foi o que o Igor falou, a gente teve alguns eventos híbridos, a Roberta falou, a gente estava começando a retomar, ainda nada se compara ao que a gente tinha em 2019. Ainda nada faz com que a gente chegue em break-even ou que tenha um DOP maravilhoso. Mas eu acho que são alternativas que a gente vai criando para se preparando para esse futuro. Porque esse futuro, ele vem, eu acho que ele vai retomar,
e com uma maneira mais ampla. Então, a gente vai ter, sim, mais evento online, a gente, sim, vai ter mais evento híbrido, e eu acho que a gente também vai continuar com tudo que é presencial. A gente, em 2020, também teve evento presencial, com distanciamento, com o número de pessoas reduzidas, empresas que fizeram em vários blocos, mas, de novo, tudo muito tímido, que não dá para a gente resolver todas as, tipo, chegar nas ocupações, etc., que a gente prevê. E aí também tem outros aprendizados, vem o aprendizado de celebrar, vem o aprendizado de cuidar dos colaboradores, porque está todo mundo lidando com uma carga emocional digital muito grande. Na hotelaria, na nossa indústria, nas indústrias impactadas, as pessoas estão trabalhando muito, sem ver o resultado efetivo, então começa aquele autoquestionamento, de tipo, nossa, será que eu estou fazendo direito? E estamos, mas estamos numa pandemia, não é? Não é isso não é pessoal com você, isso é uma situação do mundo. E isso, hoje em dia, mesmo as empresas que não estão tão impactadas pela pandemia, que estão continuando seus trabalhos, e tem muitas empresas em 2020 que tiveram um dos seus melhores lucros da história da empresa, mesmo essas empresas estão tendo que trabalhar com uma série de eventos para cuidar dos seus colaboradores que foram colocados em casa e que também estão com desgaste emocional, não se sentindo parte da equipe ou se entendendo como que está essa nova forma de trabalhar. Então, eu acho que a gente, como hotel, entra em vários quesitos e que é um constante aprendizado da gente entendendo esse perfil do nosso consumidor e nos adaptando. Mas eu acho que a gente volta assim que as vacinas forem resolvidas. E aí, só quem sabe dessa previsão é quem está cuidando dessas vacinas. Não, é muito legal. E tudo isso que você comentou é verdade, sabe, Nina? Eu vario, sabe? Entre ser pessimista, otimista, realista, eu fico variando de acordo com cada momento. Nesse momento, eu tinha comentado anteriormente que vocês estão um pouco pessimista do ponto de vista de gestão operacional, né? Não do que a gente pode enxergar lá para frente, por questão de negociação com alguns fornecedores aí da hotelaria que impactam direto nas despesas que a gente tem, né? E o pessimismo vem principalmente daquilo, será que, se eu não conseguir negociar com esses fornecedores, será que o hotel vai ficar aberto até o segundo semestre? O hotel vai conseguir ficar aberto até o segundo semestre, né? Então, isso impacta muito. Mas o que eu achei interessante é que você já foi pontuando na tua fala, muito dessas possibilidades. E não é só porque é Marriott, porque é uma rede internacional. Eu acho que todas essas possibilidades de criação que você comentou pode ser trabalhada num hotel independente, numa pousada, num albergue, né, num hostel, que ele pode criar ambientes e situações diferentes para gerar essas receitas paralelas, gerar aquilo que pelo menos vai bancar o custo fixo, como a Roberta falou, sabe? E a gente pode não ter ali a visão de ter muitas coisas presenciais, por exemplo, para 2020 e 2021, como o Igor também comentou, mas tem tanta coisa que a gente está aprendendo. E eu lembro bem no começo da pandemia, todo mundo falava assim, porque os hotéis vão perder os eventos com essa história de lives e eventos online em geral. Eu já enxergava de outra forma. Do meu ponto de vista, ao invés de eu conseguir garantir para o meu cliente um evento de 400 pessoas, eu posso garantir para ele agora um evento de 5.000. Só que eu tenho que ter a estrutura de tecnologia suficiente, de sinal e tudo mais, e de suporte que ele pode conectar 400 pessoas presencial e mais 5.000 online, né? Então, eu acho que a reinvenção que os hotéis estão precisando passar nesse momento, está sendo uma super experiência mesmo, muito forte, mas a gente tem que aprender, tem que aproveitar para aprender mesmo o que vai trazer, né? E principalmente a gente como hoteleiro aqui, né? Nós três nesse pedaço, nós temos que nos preocupar em achar a solução para o Igor e para a Roberta. Né? Não é o Igor e a Roberta, necessariamente, que tem que trazer, eu quero um evento assim, 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 assim. A gente também tem que trazer, eu consigo fazer para você isso, isso, isso. E daí vão trazendo novas opções, novas oportunidades de receita que vão além da pandemia, né? A gente está falando para tentar sobreviver agora, mas para poder, vai ficar para sempre também no momento pós-pandemia, né? Então... Posso
fazer Claro, um fica à comentário vontade. em cima de uma construção de raciocínio em cima do seu, Mel. Eu fico pensando um pouco, me colocando, tentando fazer um trabalho de empatia com o hotel, né? De me colocar o chapéu do hoteleiro. O que eu faria? Eu nunca fui hoteleiro na minha vida, tá? Nunca trabalhei, nunca fui colaborador de um hotel, né? Sempre trabalhei com os hotéis em parceria, mas eu nunca fui hoteleiro. Até tentei, eu lembro que logo que eu me formei em turismo, eu cheguei a fazer, acho que uma ou duas entrevistas, mas não era para ser, não era meu perfil. Eu lembro que na época, para trabalhar na hotelaria, tinha que fazer barba, tinha todo um... Hoje em dia é mais flexível, né? Mas, enfim, naquela época era muito coxinha. Redinha no cabelo. Era bem coxinha, era bem... Eu cortei meu cabelo por causa da redinha, gente. Na época. Pois é. Então, acho que não era para mim. Hoje talvez até fosse, mas naquela época não era para mim. Mas eu fico tentando fazer o trabalho de empatia, né? De me colocar nos calçados ou pôr o chapéu do hotel. E eu fico pensando assim, eu gosto de te ouvir, por exemplo, quando você coloca, olha, eu acho que a gente pode contribuir para a solução do evento ser exponencial, de não ser mais 400 pessoas, ser 5.000, né? Eu gosto de ouvir isso, mas eu acho que tem um outro aspecto de repensar as estruturas, tá? Eu ouvi outro dia um podcast sobre mercado imobiliário. Eu gosto muito de mercado imobiliário, acompanho e tal, e eram 3, 4 caras discutindo o futuro do mercado imobiliário, dos espaços, escritórios, etc, etc, né? E era um repenso ali, o objetivo, eles estavam repensando como que as coisas iam acontecer daqui para frente, né? E aí tinha aquela discussão meio óbvia, mas teve a XP, por exemplo, na Juscelino, que devolveu um monte de piso lá, aqueles pisos gigantescos, eles devolveram, estão indo para o interior, e aí todo mundo meio desesperado. Nossa, o que vai acontecer com esses prédios monumentais da Faria Lima, da Juscelino e tal, da Berrini? Não vai ter mais mercado, vai sobrar, né, inventário para todo mundo, o preço vai lá para baixo e tal. E aí o que ficou da discussão é que ninguém aposta muito de que o home office vai ser a nova realidade, né? Agora é 100% home office e vai ser assim pro resto da vida. Ninguém aposta nisso, né? E aí, fazendo um paralelo com o hotel, eu acho que se por um lado existe sim, né, e eu acho que essa parte é uma notícia ruim para o hoteleiro, existe sim uma parcela de eventos que nunca mais serão presenciais, né? Então o cliente aprendeu a fazer evento virtual e percebeu que ele é mais útil e ele é mais eficiente em alguns tipos de eventos, não é a maioria, é uma pequena parcela desses eventos que não vão voltar para o presencial, eles fazem mais sentido no virtual mesmo, mas a grande maioria, 60%, 70% do que a gente existia, vão continuar sendo ou 100% online, 100% presencial ou híbrido, né? Que é o que você falou. Agora você tem a chance de pôr os 400 ao vivo e mais 5.000 em casa, ou trazer um palestrante, sei lá, eu brinco que a Michelle Obama, ela custa 1 milhão de cachê e mais 1 milhão para trazê-la, né? Então agora, a Michelle Obama está a metade do preço agora, porque ela entra de casa, né, se bobear ainda negocia um desconto, porque ela não vai ter que pegar avião e tal. Então tem várias vantagens sim, e acho legal o hotel pensar nisso, mas o meu raciocínio é o mesmo raciocínio de repensar os espaços corporativos. Eu acho que parte da discussão é repensar os espaços hoteleiros, né? Como que o hotel pode se adaptar à nova demanda de mercado, né? De espaços abertos, de espaços ventilados. Eu não acho que isso vai mudar, tá? Eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que a pandemia, por mais que ela passe, as pessoas ainda vão buscar espaços abertos, as pessoas vão buscar espaços ventilados, espaços colaborativos, talvez morar, se hospedar e trabalhar no mesmo lugar, né? Então, eu acho que existe um repenso também dos espaços hoteleiros, né? Que eu acho que essa é uma discussão mais relevante do que simplesmente falar, putz, eu vou ter uma
uma banda larga e uma redundância dessa banda larga para garantir qualidade no meu evento híbrido. Isso é fácil. Isso aí todo mundo vai fazer. Qualquer hotel vai copiar isso. Isso é altamente copiável da perspectiva hoteleira. Qualquer hotel, todo mundo que estiver assistindo, pode ir lá e copiar redundância, estúdio, câmera no teto, câmera por controle remoto. Isso é fácil de copiar. Eu acho que o grande desafio para o hoteleiro como vai ser o meu hotel do futuro? Como que vai ser o meu hotel adaptado para uma nova demanda, para um novo público, para um novo tipo de comprador, para um novo tipo de atendí, né? Um pouco de participante de evento. Acho que essa é a discussão que eu vejo pouco acontecendo. Não sei se no mundo hoteleiro ela acontece mais, mas essa é a discussão mais relevante para mim e eu ainda não vi ela acontecer muito. Eu concordo completamente com você. Vou só fechar, assim, concordo plenamente com você, porque a mudança, aí o nosso amigo Uber gosta muito dessa palavra, o mindset, né, o tal do mindset, a mentalidade, desculpa te cortar, Rafa, mas demora um pouco, né? Não sei se a Nina concorda comigo, mas às vezes nós hoteleiros somos muito lentos para tomar uma decisão de mudança tão radical de pensamento. Durante a pandemia, a gente tinha que ficar discutindo com as pessoas que a venda agora não é mais daquele jeito. As pessoas têm que pensar como que você vai atrás do corporativo que não produz, né? E a mesma coisa vai entrar aí para a área de eventos. Eu concordo plenamente. Essa questão de estrutura, as pessoas pensam, tem alguns pensando, mas poucos, acho, no meu ponto de vista, são poucos os hoteleiros aí que estão discutindo isso, infelizmente, porque a gente está na onda do estúdio híbrido agora, né? Montou o estúdio não sei aonde, outro, agora todo mundo tem estúdio híbrido. Eu vou até te interromper um pouquinho, Melissa, que eu acho que essa discussão existe, eu não sei se na magnitude que o Igor está falando, mas no meu mundo Marriott, né, a gente vem falando de redesenhar eventos, espaços e forma de atendimento já faz alguns anos, né? Anos atrás a gente lançou aquele Meetings Imagine, que era justamente para fazer parceria com as empresas, de sair de montagem de mesas e cadeiras e entender o objetivo do cliente, aonde ele queria chegar, para que a gente pudesse desenhar isso junto com ele, quer seja numa reunião de networking, de boarding, etc., né? Porque a elaboração do evento está muito mais além das mesas, cadeiras, espaços e capacidades. E antes da pandemia, essa conversa já vinha vindo à tona de como a gente pode inovar e trabalhar com esse tipo de alternativa. Tanto é que uma das primeiras ações que a gente fez, como eu falei no início, né, foi a gente realmente conectar o cliente de eventos com confiança, trabalhando em espaços e redesenhando espaços alternativos, que dentro do hotel existem inúmeros, e que às vezes a gente acaba não dando tanta ênfase com ele, porque a demanda é maior, né, aquela, não sei como dizer isso de maneira bonita, mas a de grosso modo, aquela grande, enfim, não é essa que requer esse cuidado na alternativa. E eu acho que a hotelaria, uma grande vantagem da hotelaria, da grande maioria dos hoteleiros, justamente é sempre estar olhando essas novas tendências que vêm à tona. Eu acho, Igor, além dos novos espaços, a gente está falando muito sobre segurança hoje em dia, que tem uma outra preocupação, que não é a segurança do, né, de ter muito espaço ou com os protocolos do bombeiro, mas essa segurança de limpeza, porque a gente está num mundo agora que tem mais esse quesito. Então, eu hoje, falando com o cliente, a minha recomendação para vocês é sempre escolher fornecedores que tenham esse primeiro quesito em place, que é a segurança. O espaço depois você adapta, mas a segurança, o protocolo de limpeza, eu acho que isso é sensacional. Outros pontos que a pandemia traz também muito mais à tona, que é sustentabilidade, que é a questão da diversidade, como as empresas estão trabalhando com isso, como a hotelaria está trabalhando com isso, para que a gente proveja um atendimento melhor para o nosso hóspede, para o nosso cliente. E, obviamente, entra todos os espaços, mas eu acho que essa magnitude hoje dentro da hotelaria, ela vai até um pouquinho além dos espaços, né? A gente falando um pouco mais de segurança, a gente falando muito mais de sustentabilidade, para que a gente consiga
nesse futuro, seguir com todas essas adaptações. Porque o hotel, ele também não vive só do evento, né? E a gente viu isso na pandemia também. A gente vê que na pandemia a gente teve o que teve de demanda, muito hóspede individual, muitas pessoas trabalhando do hotel, né? Não querendo ficar em casa. Muitas pessoas, como eu estava querendo te responder isso, vou até aproveitar o gancho, Igor. Muitas pessoas, sim, tratamento médico, utilizando o hotel como opção, isso já existia. Obviamente que hoje isso se destaca, porque da pouca demanda que vem disso. Pessoas que ficavam em casa de familiares e por precaução de contaminação resolveram ficar em hotel para não ter um contato tão próximo das famílias. Então, tem algumas alternativas, além do evento, que também elas aparecem na hotelaria de outra forma. Né? A gente vê os resorts interior, os resorts no Nordeste, o impacto deles da pandemia não foi tão grande quanto os hotéis que têm a dependência do corporativo de grupos e eventos. Então, na hotelaria, a gente tem aí vários canais e nichos para explorar. Obviamente, grupos e eventos vai continuar sendo de extrema importância. Eu acho que daqui a algumas semanas a gente celebra o Global Meeting Industry Day, né, que é o Dia Mundial da Indústria de Eventos, e a gente sabe da importância do impacto econômico que ele tem, não só no Brasil como no mundo, né? Então, eu acho que isso vai continuar. Então, eu acho que a conversa aí é bem mais ampla no que se diz todas as possibilidades dentro da hotelaria e do setor. Vocês ficaram muito quietos. Demorou para tirar do mundo. A informação. Eu falei a maior besteira do planeta. Tá? Não. Não, você vai falando, a mente vai começando já as engrenagens a sair do lugar aqui, a pensar de maneira diferente. Então, muito legal. Então, bom, a gente já está chegando já perto do final do nosso vídeo, né? Já quase 50 minutos, passou voando para mim, não sei quanto para vocês. E antes da gente fechar, eu queria fazer uma pergunta para a Roberta. Vamos lá. Depois de tudo que a gente discutiu, vamos supor num futuro, num cenário que a vacina está aí, como que você acha que vai ser o futuro dos eventos? O que a gente aprende, o que a gente vai usar no futuro, que a gente aprendeu agora com o coronavírus, de toda essa adaptação que a gente falou ao longo da conversa, e o que você vislumbra que vai ser o futuro? Como que as empresas vão trabalhar? Como que vai ser as necessidades do futuro? Se vai ter alguma coisa muito diferente? Como que você acha que vai ser? De 22 para frente, como seria? De verdade, eu acho que vai ser tudo como era, acrescido de parte das coisas que nós aprendemos a usar e a praticar hábitos que a gente aprendeu a ter durante a pandemia. Por que eu te digo isso? Roberta, não é assim, é porque você tem uma mentalidade antiga, tal. Bom, eu converso com pessoas de todos os níveis de idade, né? As pessoas me mandam mensagem pelo LinkedIn, assim, diariamente, pessoas me perguntando o que eu penso, pessoas que, né? Enfim, as pessoas que me seguem lá, né? E eu escuto só a mesma coisa. Todo mundo quer viajar, todo mundo quer evento presencial, todo mundo quer poder ir jantar fora. Então, outra coisa, hein? Não aguento mais participar de evento digital. Gente, de verdade, nós estamos aqui gravando, é um programa, um canal maravilhoso a gente ter essa ferramenta para a gente poder levar essa nossa conversa para um número infinito de pessoas, né, de audiência. Agora, isso é um canal só. Né? Se nós pudéssemos fazer isso num formato de bate-papo, sabe, fazer isso como um programa mais assim leve, sei lá, eu tenho umas ideias assim meio malucas nos meus eventos, né? Eu já fiz evento com arquibancada, né? Que as pessoas ficavam na arquibancada. Eu acho que é isso, sabe? A experiência. Eu, por exemplo, eu não vejo a hora de viajar, gente. Não vejo a hora de viajar, né? Eu estou com crise de abstinência de aeroporto, sabe? Então, o que eu imagino? As empresas aprenderam que o digital dá uma amplitude muito maior. Aprenderam.
Aprenderam sim. Ai, as empresas aprenderam que dá para treinar os funcionários sem ficar deslocando todo mundo a cada reunião de ciclo, que é uma prática comum, né? A cada lançamento de produto da Pharma, né? Que é, no meu caso, aprendemos isso. Eu era cobrada na minha época de gestora, saí em 2017, eu era cobrada bem antes dessa data pela Global, por que todos os treinamentos de força de vendas eram presenciais? Que necessidade tinha? Se nós já tínhamos lá dentro do nosso escritório uma sala de telepresença, por que você ia falar com o gerente de produto, você ia falar com o gerente de treinamento? Ah, não, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, esse preconceito, né, pré-conceito, foi quebrado. Ok, mas isso é um pedaço, gente, isso é só um pedaço. Então, podem acreditar, quem conseguir sobreviver, quem tiver coragem e atitude, proatividade para fazer as coisas diferentes e não só ficar, porque no começo vocês viram muitas pessoas no nosso mercado assim, vamos esperar que maio volta tudo ao normal. E ficaram, sabe o quê? Não ficaram de quarentena, ficaram de férias. Ficaram de recesso remunerado, alguns, né? Outros não, enfim. Mas assim, não, gente, no dia seguinte eu fiquei uma semana em deprê. Depois eu comecei a buscar o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou entregar o valor que eu prometi pro Igor? Né? Como é que eu vou entregar o que eu prometi para as pessoas da minha comunidade? Como é que eu vou entregar o que eles estavam esperando de um jeito diferente? Então, muitos ficaram parados esperando que tudo só voltasse. Então, quem teve coragem para criar coisas diferentes, e também que isso aí já não é uma questão de coragem, aí já é uma questão estrutural, quem teve cash para manter um hotel, né? Porque a gente sabe que muitos pequenos hotéis... a quantidade de restaurante, outro dia eu vi, como é que era? Acho que era o Marcel. Gente, eu era pequena, o Marcel já era um restaurante super né? Não aguentaram, sabe? Faliram. Então, assim, quem tinha dinheiro para conseguir se manter e com tal, né? Vai usufruir disso no futuro. Vai usufruir, porque de verdade, gente, vai haver uma grande demanda. E pensem numa situação, tem muita gente sem emprego, muita gente sem renda, mas tem muita gente CLT, de empresa que ganhou muito mais, como a Nina falou, o ano passado, por ter pandemia, do que não, né? Que essas pessoas estão em home office, então não estão gastando gasolina, não estão gastando ticket restaurante. Sabe o que eu sei? Meu filho é estagiário. Só que ele tem direito ao vale-refeição. Chega 2, 3 vezes por mês, ele banca um almoço de domingo para a gente, porque ele está almoçando em casa e ele está gastando vale-refeição. O que é isso para uma pessoa que tem um salário, uma remuneração muito maior, que está ganhando 13º, 14º, participação em lucro? Então, tem uma parcela da população que está engenheirada, porque não está gastando e continua ganhando. Né? Aonde que esse pessoal vai colocar esse dinheiro? Fala para mim. Esse pessoal vai viajar, gente. Esse pessoal vai viajar, esse pessoal vai para o lazer, né? Então, eu vejo um futuro promissor para vocês, hoteleiros. Eu espero de verdade que gostaria que todos pudessem ter tido o apoio necessário do governo em termos de finanças, né? Para manter aquela empresa aberta, para que pudesse voltar à sua atividade, né, no momento oportuno, mas acredito isso. E falando só de eventos mesmo, os eventos nos hotéis vão voltar, gente, vão voltar. Se a gente vai continuar usando máscara ou não usando máscara, com distanciamento ou não distanciamento, isso tudo pode acontecer, mas todo mundo quer voltar para o normal. Quem fala, agora a gente vai viver um novo normal. Não existe novo normal, porque o que nós estamos vivendo, para mim, Roberta, tá? Uma pessoa de 55 anos quase, isso não é normal, isso é anormal. Né? Normal é poder ir e vir quando eu quiser.
né? Normal é poder beijar e abraçar as pessoas que eu gosto, entendeu? Chegar num evento e ter que ficar dando muquezinho no Igor, não dá, eu gosto do Igor, eu quero abraçar o Igor quando eu encontro com ele no evento, entendeu? Então, eu vejo que os jovens, eu tenho aqui na minha casa 21 e 23 anos, eles estão iguais, eles estão pensando a mesma coisa, entendeu? Eles também estão cansados desse digital com os amigos deles, eles querem ir para a rua, né? Gente, sei lá, acho que falei até demais, mas eu sou assim, eu sou uma pessoa que sofre de sincericídio e espontaneidade, né? Mas com muito amor, com muita vontade de que dê tudo certo para todo mundo, sempre, sabe? Sempre vai ser a minha mensagem. E que a gente tenha coragem para enfrentar tudo isso e também para aproveitar o momento para fazer algumas faxininhas que a gente já devia ter feito há bastante tempo nas relações dentro do nosso trade, né, entre os players e tal, para a gente seguir com uma relação mais saudável e um mercado mais justo para todos nós. Excelente. Nossa, já foi uma mensagem para a gente guardar isso aí, frases para a gente colocar de chamariz aí na chamada da conversa. Que legal. Nina, você quer colocar suas considerações finais aí? Olha, difícil depois da Roberta, mas vamos lá, vou tentar o meu melhor. Eu acho que a gente vai voltar com mais otimização desses canais, eu acho que a gente vai ter um portfólio, uma diversidade muito maior, mas acho que, como eu falei desde o início, somos seres humanos e a gente sempre se adapta e melhora. Então, eu acho que isso vai acontecer também assim que essa pandemia der uma diminuída, uma acalmada, sei lá qual palavra usar, que ela acabe de vez, né? Então, eu acho que a otimização dos canais, eu acho que a adaptabilidade. Tem um ditado dos Nizanguanais que eu gosto muito, que ele fala: enquanto as pessoas choram, eu vendo lenço. Então, por mais difícil que seja, que a Roberta falou, fiquei uma semana deprê, depois fui para frente, e a gente tem altos e baixos, a Melissa mesmo falou que tem horas que ela está mais assim, mais assado, isso é natural do ser humano. Eu acho que é isso, é a gente continuar nessa adaptabilidade, nessa proatividade de seguindo e criando alternativas para a gente passar por esse período de pandemia. Eu acho que a gente tem que ajudar as nossas equipes, os nossos parceiros, nossas famílias a trabalhar com essa incerteza, a gente aprender a ter a tal da resiliência tão falada e que é muito difícil. Então, a gente se apoiar e nos ajudar nesse sentido, porque eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que é ressignificar as parcerias. Eu brinco muito com a minha equipe, né? Ele é tão parceiro. Eu falei, nossa, gente, eu queria muito um dia falar sobre parceria. Porque parceria é uma coisa win-win. Eu não consigo entender uma parceria diferente do win-win. E eu acho que a gente precisa ressignificar isso. Contrato é contrato, parceria é parceria. Né? Meu pai sempre falou, amigos, negócios à parte. Isso tudo, para mim, é um ressignificado de parceria, né? Que a gente realmente construa parcerias, como a própria palavra diz, né? Parceria, que as empresas e os parceiros realmente se ajudem e trabalhem junto. E por último, e não menos importante, no meu ponto, agente hoteleiro, acho que o ponto mais importante é a gente continuar com foco no nosso cliente. A hotelaria vive de acordo com o perfil do consumidor. Então, se a necessidade do Igor, da Roberta ou de qualquer cliente que esteja dentro dos nossos hotéis mude, a gente se adapta em relação a isso. E eu acho que a grande chave, o grande diferencial do hoteleiro é isso, essa paixão em servir, e a paixão em servir traz essa característica de criatividade, de constante desenvolvimento para a gente conseguir navegar por essas coisas. Obviamente que a pandemia é muito pesado, mas acho que essas características elas continuam independentemente de estarmos passando por uma pandemia ou não. Claro que eu não estou falando, como a Roberta falou, muitas empresas fecharam, não conseguiram se sustentar, isso realmente é triste, é por isso que a gente vive na incerteza, porque a gente não sabe no dia do amanhã, a gente não sabe quando essa receita vai voltar de maneira que seja sustentável de novo, mas eu acho que é isso, eu acho que é a gente, na hotelaria, continuar com o nosso foco no cliente e se adaptar de acordo com a necessidade dele, que tudo vai voltar ao normal, gente, vai voltar. O que a Roberta falou faz total sentido. As pessoas vão viajar, a gente vai se adaptar
com as novas tendências, com os novos departamentos, mas a gente vai voltar. Anos atrás, quando a gente tinha um programa na Merit que a gente chamava de Voyager, que a gente tinha recém-formados, super 18 anos, as pessoas saindo da faculdade, era um programa de trainee, e ele era 100% digital, imagina isso. Então, eles falavam com o nosso CEO, que ficava nos Estados Unidos, tudo digital. E o trainee veio comigo na área de marketing, publicidade, tinha criado um aplicativo super high-tech, e falou, não aguento mais esses treinamentos digitais, não vai ter nada presencial. Então, por isso que eu acho que, sim, haverá otimização de todas essas ferramentas online, híbridas e presenciais, acho que em todos os âmbitos, mas tudo vai voltar. Que a gente consiga junto, trabalhar junto, nos apoiarmos, para a gente passar por mais esse ano de pandemia. E torcer para que 2022 seja a previsão correta da retomada. É isso. Igor. Legal. Bom, a gente teve um início de pandemia na MCI que teve uma consultoria que ajudou a gente, e eles tinham uma metodologia de trabalho que foi muito útil para a gente, né? Foi assim, a primeira, e ela era separada em 3 fases, né? A primeira era survive, né? Você tem que sobreviver, né? Então, faça o que você tiver que fazer para sobreviver, né? Esse era o primeiro ponto. E aí, obviamente, que isso varia de cada empresa, de cada indústria, de cada segmento, até mesmo dentro da MCI, são 31 países, cada país tinha uma ajuda de governo diferente, um apoio diferente, cada país, todos eles sobreviveram, a gente continua em 31 países, passada um ano de pandemia, a gente continua com presença em 31 países, mas o que significava sobreviver para cada um dos escritórios era uma forma diferente de lidar, né? O segundo era repensar, né? Então repense o teu negócio, repense a tua estrutura, repense o teu core, né? E aí dentro dessa lógica a gente fez um exercício que é um exercício relativamente simples, da perspectiva conceitual, da perspectiva tática talvez nem tanto, mas da perspectiva estratégica ele é relativamente fácil. Para que eu existo? Qual é a minha missão como empresa? Qual é a minha missão como negócio? Né? E aí a gente percebeu que o nosso trabalho nunca foi organizar eventos, né? A MCI nunca se posicionou, nem antes da pandemia, se posicionava como uma empresa organizadora de eventos. Organizar eventos era uma das ferramentas que a gente se utilizava para engajar audiências, né? A gente, essencialmente, já éramos e sempre fomos uma empresa de comunicação, de marketing, especializada em engajar a audiência. Bom, eu vou continuar ajudando o meu cliente a engajar a audiência. E eu acho que essa lógica de qual é a minha missão, quem sou eu na fila do pão, por que eu existo, ela continua existindo para qualquer negócio, né? E eu acho que os hotéis também têm que se fazer essa pergunta, né? Para que eu existo? Qual é a minha missão em termos de mobilidade, em termos de serviço à sociedade? Qual é o meu contrato social? Né? O contrato social tem um nome, esse nome, a gente fala, me passa seu contrato social, mas ninguém para pensar o que é um contrato social? É um contrato com a sociedade. O que é esse contrato social que você tem? O que você oferece para a sociedade? A sociedade vai continuar precisando do que ela precisava. Talvez ela precise 20% a menos, talvez ela precise 20% a mais, mas não é esse o ponto. Ela vai continuar precisando, porque o que a Roberta falou está certo. Isso não é normal. O que está acontecendo é anormal. Em algum momento, a gente vai voltar à normalidade de mobilidade, de poder fazer as coisas que a gente quer fazer. Claro que vai ter diferenças de como a gente faz isso, mas claramente isso não é normal. Então, em algum momento isso vai voltar, né? Então, se perguntar qual é a sua função social, qual é o seu contrato social e como que você continua fazendo isso da melhor maneira possível, eu acho que é o segundo passo, e eu acho que é o que todo mundo deveria estar fazendo, inclusive os hotéis. E o terceiro passo é prosperar, né? Ele é a consequência do primeiro e do segundo, né? E tenho certeza que se o primeiro e o segundo forem bem feitos, o terceiro vai ser consequência dos 2 primeiros. É isso. Obrigado mais uma vez pela convite aí.
Sensacional. Muito legal, hein? Sobreviver, repensar e prosperar. Vai virar post-it na minha parede aqui, você pode ter certeza. Muito legal. Então, ó, até tá ali agora, ali na tela. Muito legal. Então, eu quero agradecer vocês mesmo pela participação, foi um prazer. A gente podia ficar horas e horas e horas aqui conversando, tem assunto para muito tempo ainda, mas muito obrigada mesmo. Obrigada, Rafa. É um prazer. Obrigada a vocês, foi uma delícia. Foi uma delícia. E vocês viram como eu estou bem de parceiros? Vocês viram que duas pessoas inteligentíssimas, articuladas, né? Antenadas com a realidade. Então, assim, eu sou muito fã, não só dos dois, mas de todos os meus parceiros. E essa mensagem final do Igor aí é... Igor, ó para você, viu? Sensacional, muito bom. Foi sensacional. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns pelo canal. Obrigada, gente. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pela visita. Acho que falo em nome do Papo de Hoteleiro que foi muito rico e muito produtivo a conversa. E para você que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui, gostaria de agradecer mais uma vez pela audiência e pela participação. E se quiser assistir mais conteúdos do Papo de Hoteleiro, não esquece de comentar, dar o like, sininho e todos os rituais online que a gente tem que fazer para receber mais conteúdos e divulgar esse conteúdo rico para outras pessoas. Então, mais uma vez, Igor, Nina, Roberta, obrigado pela participação e nos vemos mais vezes aí nos próximos episódios do Guest Comment. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau.